Beleza, pessoal, estamos de volta e agora para começar a falar, e eu não quero me estender muito sobre nesse ponto, sobre isso, porque eu acho que em grande medida nós já o fizemos no primeiro capítulo, na primeira unidade, quando falamos em linhas gerais dos princípios que regem o direito previdenciário. Eu só quero e faço questão de recobrar essas informações em alguma medida agora, para que a gente pesque alguns princípios especificamente atrelados à regência jurídica do custeio da Seguridade Social, para que a gente agora um pouco mais amadurecido e agora um pouco mais familiarizado com a temática da arrecadação, do custeio da Seguridade Social, para que a gente possa assimilar melhor o seu aproveitamento e a sua aplicação em termos práticos mesmo. É isso que me interessa. Bom, lembremos nessas sendas um princípio importante para entender por que o modelo de custeio da Seguridade Social é como é. Vamos começar a nossa empreitada falando um pouco sobre o princípio da solidariedade, que já é de todo conhecido de vocês. É um princípio que estabelece, considerada a sua aplicação aqui no direito previdenciário, é um princípio que estabelece uma comunhão de esforços, uma comunhão social de esforços. Como assim? A previdência social consiste numa política pública cuja viabilidade depende de uma aliança, de uma comunhão, de uma unidade cívica em torno de um esforço, em torno de um sacrifício. Eu estou falando de sacrifício aqui, ó, especialmente no aporte de recursos. E lembre-se sempre que isso é sagrado, e por isso que eu fiz questão de tratar isso como primeiro princípio. Lembre-se que nenhum participante, nenhum contribuinte, nenhum segurado contribui à previdência social, contribui para a seguridade social em favor de um proveito exclusivamente seu. O proveito, a utilidade, a intenção, o propósito não é individual, não é egoísta, não é isolado, não é centrado na figura pessoal do contribuinte. O sistema previdenciário é um sistema coletivo que funciona sob a égide, a regência de um sistema de repartição em que todos são chamados a colaborar e, portanto, a contribuir para o funcionamento de um sistema público que acode, que socorre quem está em risco social, consumindo os recursos de quem contribui porque está produzindo, porque está trabalhando, porque está ativo no cenário econômico. Então, a ideia de solidariedade, de ajudar o próximo, estender a mão para socorrer o próximo mais necessitado, aquele a quem devemos acudir quando passa o perrengue da vida real. Isso tudo está por trás de um valor moral, de um valor ético, que ganha roupagem jurídica quando aparece no artigo 3º, inciso 1º da Constituição, a solidariedade. Ela inspira o direito previdenciário brasileiro e, portanto, inspira também o seu modelo de financiamento e de custeio. Tá? E isso explica também o nosso alinhamento, a nossa afinidade com o modelo de seguridade social proposto por William Beveridge, se a gente for pensar nas origens e nas fontes de inspiração para a seguridade social brasileira. Mas lembrem-se que, e aí a gente já passa para um segundo princípio, também já estudado por nós. Lembre-se que a política pública inerente à seguridade social
a previdência social, muito mais especificamente, ela demanda um consumo muito significativo de recursos. Um volume muito severo de recursos são gastos com o pagamento das prestações previdenciárias. Para o sistema previdenciário funcionar, muito dinheiro tem que ser consumido. E veja, à medida em que o cenário econômico flutua, ou cambia, ou dá uma de montanha-russa, à medida em que aparece uma pandemia mundial, à medida em que a pirâmide demográfica de um país muda, à medida em que as relações de trabalho se transformam, o home office está aí, o modelo de trabalho assalariado no âmbito da empresa parece estar mudando, né? Tá tudo muito efervescente. Mas veja, tudo isso impacta na previdência social, tudo isso impacta no custeio da Seguridade Social em geral, mas muito mais sensivelmente, tudo isso impacta no custeio da previdência social. Por quê? Porque o fundo da previdência social não é dado, não é feito, não tem a expectativa de ser superavitário, não se presta a capitalizar recursos, mas também não pode ser deficitário. E isso demanda uma mistura de engenho e arte, de equilíbrio financeiro. E para atingir esse equilíbrio financeiro, a gente precisa de programação, planejamento, cálculo e apuração atuarial, levando em conta componentes demográficos, econômicos, sociais, sinalizadores de expectativa de vida, sinalizadores de saúde pública, sinais e elementos estatísticos em geral ajudam muito nessa formulação. Para vocês verem que o assunto não é fácil. Estou eu aqui, eu posso confessar, não tenho vergonha nenhuma. Estou eu aqui às voltas e tomando uma surra. Ainda tomo surras. A gente passa uma vida inteira estudando e quanto mais estuda, percebe que a gente sabe muito pouco, né? E eu estou aqui tentando entender os critérios matemáticos para a programação atuarial. Você vê, acabei de comprar esse livro aqui, não estou fazendo propaganda, não conheço o autor, mas matemática atuarial e financeira aplicada ao cálculo atuarial dos sistemas de previdência. Estou tentando entender. Não é fácil. Né? Para nós do mundinho jurídico, para nós do juridiquês, para nós das teorias, das fórmulas doutrinárias, é muito difícil a gente trabalhar com a equação matemática, com as tabelas, com os gráficos, com a redução a números. Tudo isso é muito fora da nossa realidade. Estou aqui tentando aprender também como é que a gente formula ou equaciona matematicamente essa programação, essa matemática financeira, essa arquitetura econômica de programação atuarial. Estou aqui tentando, eu não vou perder tempo agora da nossa aula, tentando achar o capítulo aqui. É um bom livro, é um livro legal, estou aprendendo. Inclusive fala de outros aspectos também, de matemática financeira aplicada a juros, taxa interna de retorno, que é um tema importante lá de administrativo. Eu perturbo a paciência dos meus alunos com equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, revisão, fato do príncipe, fato da administração, área econômica, enfim. Aí eu estou saindo do tema, volta para o previdenciário. Parei, fiz esse parêntese porque a novidade do livro novo me contagiou, me empolgou. Voltando à nossa frieza da aula, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial também deve ser tratado como um inspirador, como um norteador, como uma importante referência sempre que a gente for apreciar o funcionamento e a operação jurídica das contribuições à Seguridade Social. E aí a gente chega num elemento assim, digamos, sensível, estrutural, onde o calo aperta. Se eu estivesse num bar, eu dizia, onde é que o calo aperta no contribuinte? Saber enquanto eu participo. Tá bom, que é solidário é muito bonito. É muito bonito participar de um sistema solidário, né? Você bota no currículo, olha, eu sou solidário, eu participo de um esquema de seguridade social e
eu abasteço a Seguridade Social com recursos que vão socorrer as pessoas mais pobres e mais necessitadas, que passam os piores perrengues no meu Brasil, que eu amo tanto. Isso é muito bonito. O equilíbrio financeiro e atuarial também é muito bonito, tem fórmula matemática, tem livro interessante, aí vem a análise econômica do direito, mas não pode ser só a frieza dos números, tem a questão humana, também é muito bonito. Agora, onde é que o calo aperta? Tá bom, quanto é que eu tenho que pagar na minha guia, hein? Quanto é que vem o valor do DARF, o documento de arrecadação da Receita Federal, o DARF? Qual é o valor da GPS, da Guia da Previdência Social? Quanto é que eu vou recolher, hein? Quando é que o leão vai morder? É isso que o contribuinte quer saber. E aí a Constituição lhe fez uma promessa. Cada um participará no custeio da Seguridade Social na medida da sua capacidade. A Constituição prometeu um tratamento equânime, prometeu justiça, prometeu agravar ou ser um pouco mais severo com quem tem mais capacidade contributiva e prometeu arrefecer, aliviar quem tem menos pujança econômica. Justo, justo, aparentemente justo. É uma ideia muito parecida com a do princípio da capacidade contributiva aplicável aos impostos, lá no artigo 145 da Constituição. Essa semelhança ela é identificada, ela é reportada por praticamente todos os autores na doutrina do direito previdenciário brasileiro. E isso é constatável, essa tentativa de equidade, essa aspiração de equidade, ela é tangível, ela não é só papo furado. Ah, isso é muito bonito no discurso. Vamos botar em prática? Vamos botar em prática. Vamos aliviar muito o tratamento da participação do segurado especial no custeio. Ele só participa, ele só recolhe contribuição quando comercializa o produto da sua produção, que é uma produção de escala artesanal, digamos assim, pequena propriedade, em sistema de economia familiar, sem apoio de empregado permanente. Então, se ele conseguir comercializar o excedente de produção, ele comercializa, e quando comercializar, recolhe uma contribuição que ainda assim vai ter uma alíquota muito menor do que a dos outros contribuintes. Se não me engano, é 1,2% do resultado da comercialização. É bem relax, é bem suave essa carga que coloca-se no ombro do segurado especial, porque a gente sabe que é uma pessoa de menor capacidade econômica, né? Tudo indica ser um sujeito, um trabalhador de pouco volume ou de pouca viabilidade contributiva. Para os empregados, para os trabalhadores assalariados, a instituição de faixas salariais com alíquotas diferentes, com respaldo na Constituição e com o aval da reforma da Previdência recente, manteve essa estrutura segmentada por faixas, cada trabalhador assalariado se vê compelido a participar com uma alíquota proporcional ao valor do seu salário. Quanto maior, diretamente proporcional, quanto maior o valor do seu salário, maior é a sua alíquota. Quanto menor for o valor do seu pichuleco no final do mês, menor é a sua alíquota, o que também traduz justiça e equidade na participação de cada um deles no custeio. Para atrair uma galera informal, para atrair uma galera marginalizada da Previdência Social, a gente tem há quase ou mais de 10 anos, você já tem 10 anos, mas já tem há bastante tempo, a previsão do regime contributivo diferenciado para microempreendedor individual, para segurado facultativo de baixa renda. A gente já conversou sobre esse instrumento de inclusão previdenciária, enfim, é importante, tem tudo a ver com equidade na participação do custeio. E vamos falar das empresas um pouco. Depois a gente vai falar da contribuição patronal, da contribuição das empresas. Mas eu só quero lembrar, por enquanto, que a Constituição permite a instituição de alíquotas diferenciadas para diferentes segmentos ou diferentes realidades empresariais. E assim fez o legislador ordinário quando elevou, salvo engano, em 2,5% a carga da contribuição previdenciária patronal das instituições financeiras. Então, o que a gente imagina? Que instituições financeiras, em geral, têm uma capacidade econômica assim,
muito superior à realidade das empresas, das outras empresas nacionais que passam assim suor para pagar, para folha de pagamento, e, enfim, para sobreviver no mercado. Então, como as instituições financeiras, pelo menos em geral, têm uma pujança econômica mais significativa, elas têm uma sobrecarga. E tanto o STJ como o Supremo já têm precedentes compatibilizando essa sobrecarga a, com a Constituição. O argumento da isonomia, da igualdade, não significa um tratamento necessariamente uniforme. A diferença de tratamento é justificada, é necessária e é proporcional à capacidade. E isso traduz a equidade no custeio. Certos ramos empresariais, por outro lado, dependem do empurrãozinho, que o Sunstein chama de nudge, né, nos Estados Unidos, né, do empurrãozinho, do vai, garoto, cresce, anda, porra, vai para frente, irmão. E aí a gente quer te dar esse empurrãozinho suavizando a sua carga tributária. Um dos mecanismos de suavização é a redução de alíquotas para empresas de determinados ramos. Isso tem a ver com empresas do ramo de infraestrutura, empresas de tecnologia da informação, de TI, como eu coloquei aqui no exemplo. São exemplos. Transporte rodoviário, salvo engano, também tem esse tratamento diferenciado. Enfim, empresas que provocam grande rotatividade de mão de obra, ou seja, empresas que têm estatísticas desagradáveis de contratações e demissões. Essas empresas que rodam muito a mão de obra, em que o empregado não esquenta a cadeira por muito tempo, digamos assim, elas fazem um mal tremendo, né? Porque isso gera insegurança social, insegurança jurídica, sobrecarrega lá o seguro-desemprego da Caixa Econômica. Isso traz um monte de inconvenientes jurídicos, econômicos, sociais, familiares na micro-realidade do trabalhador demitido. Então, em compensação, as empresas que adotam essa má prática vão ter alíquotas contributivas maiores, mais salgadas. É salgado, dói no bolso, adotar essa postura empresarial de alta rotatividade no seu quadro de colaboradores, como se gosta de falar por aí. O microempreendedor, né, a microempresa, empresa de pequeno porte, por outro lado, de novo, voltamos para o empurrãozinho, merece um afago, merece um carinho, merece uma ajuda, um alento. Ajuda não, um alento. E aí, a Lei Complementar 123 tem lá o sistema simplificado de tributação, digamos assim, reunida, unificada, vulgarmente não, formalmente conhecida, porque está assim na lei, como simples. Especificamente, para o custeio de benefícios relacionados aos acidentes de trabalho, a gente falou isso na aula sobre acidente de trabalho, existe uma imposição contributiva adicional a cargo das empresas, que é o que na prática todo mundo chama de o adicional do SAT. SAT por quê? Seguro de acidentes do trabalho. Esse seguro está incorporado ao seguro social, está incorporado à previdência social, mas o nome ficou. Contribuição dos empregadores, das empresas ao SAT. O que é isso? As empresas em que for verificado um risco acidentário significativo, escalonado, né? Risco grande, risco médio, risco brando, terão uma incidência, uma imposição, uma exação adicional de 3,21% a mais, respectivamente, e sempre proporcionalmente ao seu risco acidentário, de maneira a viabilizar o aporte de recursos necessários para que a Previdência Social faça frente às despesas provocadas por um acidente do trabalho, que quase sempre provoca concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e, nas hipóteses mais severas, infelizmente,
a pensão por morte provocada pelo falecimento do segurado acidentado. Essa contribuição adicional já teve constitucionalidade afirmada pelo Supremo, pelo STJ, e cabe, falando no STJ, sinalizar a súmula 351, que impõe nessa apuração da contribuição da empresa, de acordo, segundo o seu risco acidentário, essa súmula impõe a verificação de cada unidade empresarial pelo CNPJ. Então, cada unidade empresarial que ostente um cadastro específico fiscal, um CNPJ específico, será alvejada também de maneira específica, de maneira diferenciada, segundo e proporcionalmente a dimensão do risco acidentário no âmbito da sua empresa. Aí, se a empresa exerce mais de uma atividade econômica, é necessário em cada unidade empresarial checar qual é a atividade predominante. Não é... Tem gente que fala em atividade fim. O critério adotado pelo STJ e pela maioria da doutrina é de atividade predominante, atividade econômica principal, digamos assim. É isso que vale, é isso que é determinante para o cálculo, a apuração dessas contribuições adicionais que levam em conta o risco acidentário. A gente vai falar um pouco mais disso profundamente, um pouco mais avante, prometo. A Constituição, e aí já estou me encaminhando para terminar esse bloco, essa abordagem. Vou fazer o seguinte, como eu acho que esse vídeo vai ficar muito extenso, eu vou dar um stop e já volto no próximo vídeo para falar de algumas blindagens, de algumas imunizações que a Constituição faz quanto às contribuições sociais. Já volto, espera aí.